Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo nós paramos aqui, né? No exercício 7. Então vamos relembrar lá qual que era a promessa do nosso conteúdo, né? A ideia era compreender a lei de diluição de Ostwald, né? Fazer uma breve introdução ao equilíbrio iônico. Nós não estamos trabalhando ainda com pH, com nada, né? Inclusive não definimos nada, né? Falamos um pouquinho sobre a lei de Ostwald, deduzimos uma série de fórmulas que são importantes para o cálculo dentro do equilíbrio iônico, certo? E aí para cumprir o nosso objetivo e para introduzir equilíbrio iônico para vocês, o caminho era esse aqui, né? Relembramos o que era uma substância eletrolítica, o que é um eletrólito, né? Vimos que a escrita de K para eletrólitos é igualzinho que você já aprendeu, só que eu boto letrinhas diferentes quando o eletrólito é um ácido, quando é uma base, enfim. Vimos um pouquinho o conceito de força, né? Que está associado com grau de ionização, que está associado com quanto que esse eletrólito vai conduzir eletricidade ou não quando está em água, né? E vimos aqui algumas fórmulas, deduzimos algumas fórmulas úteis, né? Inclusive aquela que representa matematicamente a lei de Ostwald, certo? E resolvemos exercícios. Ficou faltando falar sobre, pensar um pouquinho a respeito do efeito do íon comum, que é o item 5, e pensar um pouquinho a respeito do efeito do íon não comum, que é o item 6. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora para finalizar essa introdução ao equilíbrio iônico. Então vem com o tio. Vem com o tio que a gente passa de ano. Bom, gente, eu podia ter dado essa parte do efeito do íon comum lá no deslocamento de equilíbrio. Acho que seria mais adequado ter dado lá. Ou poderia dar mais para frente, enfim, em algum momento a gente tem que falar sobre isso e o momento escolhido foi agora, tá? Então, item 5, efeito do íon comum. Essa expressão é muito comum dentro da química. Acho que você não ouviu falar sobre ela, mas você já aprendeu esse efeito do íon comum. Você só não conseguiu correlacionar o que você aprendeu com essa ideia do efeito do íon comum. Então vamos lá. É importante a gente discutir ou refletir, pensar a respeito do efeito do íon comum, para a gente conseguir aprender a pensar quimicamente, para a gente já introduzir também o conceito de equilíbrio heterogêneo, e esse conceito vai ser muito importante mais para frente para a gente entender tampão, produto de solubilidade, para a gente entender como é que a gente retira certas espécies inconvenientes da solução. Isso é extremamente importante na química analítica, né? Então eu tenho aqui, ó, uma espécie X, uma espécie Y, uma espécie Z. Eu quero analisar X, né? Então, mas Y e Z são contaminantes, são interferentes na minha análise. Então eu quero retirar essa espécie e essa espécie, né? Porque são espécies inconvenientes. Como é que eu retiro essas espécies da solução? Então a gente pode pensar essas coisas pensando no efeito do íon comum ou no efeito do íon não comum, tá? Uma outra coisa que é importante é como é que eu desloco o equilíbrio de forma conveniente, de forma a obter a espécie adequada, né? Então é brincar com forças, com deslocamentos de equilíbrio dentro da solução. É isso que está por trás, né, do efeito do íon comum e do efeito do íon não comum. Então vamos lá, vamos pegar uma situação especial para você entender o que você já entendeu, que é o efeito do íon comum. O que é esse efeito do íon comum? Vamos definir isso. Então tá aqui um becker, tá? E aí nesse becker eu tinha uma solução aquosa, né? Onde eu joguei lá
prata para reagir com íon cloreto, tá? Então, eu joguei aqui dentro prata e cloreto. E aí, como vocês já devem ter visto em algum lugar, o cloreto de prata é extremamente insolúvel. O que vai acontecer quando eu tenho íon prata com íon cloreto? Ó? Íon prata com íon cloreto aqui em solução. Eles vão se juntar e vão formar um precipitado lá no fundo. Esse precipitado, nossa, ficou aparecendo até um rostinho, né? Um olhinho e a boquinha tristinha. É coisa de criança, né? Que eu tenho 2 filhos pequenos em casa, eu fico vendo essas coisas. Bom, bobeira. Então eu tenho aqui, ó, o AgCl sólido, né? Que é formado a partir da reação entre a prata iônica e o cloreto iônico, certo? Eles se juntam. Tem como eu descrever isso aqui, ó. Como é que eu descrevo? Assim, ó. AgCl sólido está em equilíbrio químico com Ag+, aquoso, e Cl- aquoso. Gente, existe um equilíbrio químico aqui, ó. Né? Se a gente pudesse dar um zoom aqui, colocar uma lupa aqui, a gente ia enxergar o seguinte: as espécies prata e cloreto. Porque o que acontece, né? Nada na natureza é 100%, gente. Não existe nada que é 100%. Não existe esse lance de eu jogar a prata, o cloreto aqui, e toda a prata e todo o cloreto vão reagir e vão formar cloreto de prata e não vai sobrar nada de prata e cloreto em solução. Não, isso não existe, tá? O que acontece na realidade é que, apesar do cloreto de prata ser um sal extremamente insolúvel, sempre sobra um pouquinho de prata e cloreto em solução, tá? Sempre tem um resíduo de prata e cloreto, né? E aí, se a gente pudesse dar um zoom aqui, a gente veria o tal do equilíbrio heterogêneo, que é o equilíbrio que tem fases diferentes, que acontece entre fases diferentes. Aqui, ó, esse camarada está na fase aquosa e esse camarada que está no fundo está na fase sólida. Então, quando eu tenho esse tipo de equilíbrio, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio heterogêneo. Professor, e o que é um equilíbrio homogêneo? É um equilíbrio onde eu tenho as espécies todas na mesma fase. Tipo essa daqui, ó. Olha lá, que o tio está descrevendo. XY gasoso. Então, quando eu tenho X gasoso reagendo com Y gasoso, formando XY gasoso, isso aqui, ó, é o que a gente chama de equilíbrio homogêneo. Por quê? Porque todo mundo está no mesmo tipo de fase, né? Todo mundo está na fase gasosa. Aqui, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio heterogêneo. Por quê? Porque eu tenho uma substância sólida na fase sólida embaixo e substâncias na fase aquosa em cima, e ambas estão em equilíbrio, tá? Então, se eu pudesse dar um zoom aqui, o que acontece? Eu conseguiria enxergar esse cristalzinho se quebrando em prata mais, cloreto menos, e ao mesmo tempo a reação contrária acontecendo também, né? A prata mais e o cloreto menos se juntando e formando um cristalzinho. Então você ia ver, é muito legal isso aqui, né? Você ia ver essas moléculas se quebrando né? Quer dizer, esse composto iônico se quebrando e esses íons se juntando. Como? Na mesma velocidade. Opa! Assim, ó. Ixi. Assim, ó. Na mesma velocidade. Opa. Opa. Né? Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Então, cada molécula que quebra, tem uma outra que entra. Olha lá. Quebrou. Ó, essa molécula tá quebrando. Quer dizer, esse composto iônico tá quebrando. Quebrou. Junta uma ao mesmo tempo. Ó. Sempre na mesma velocidade. Tudo bem? Legal. Ó, tá em equilíbrio. Ok? Está em equilíbrio. Aí vai acontecer um processo mágico aqui agora. Está em equilíbrio. E a reação que descreve esse equilíbrio é essa daqui, ó. Né? Tá, agora o que é o efeito do íon comum? É isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra canetinha, o verde. O que é o efeito do íon comum? É eu
alterar esse equilíbrio jogando aqui um íon comum. Ó, efeito do íon comum. Eu vou jogar aqui um íon comum. Qual íon comum? Tipo esse camarada aqui, ó, HCl. Eu vou jogar aqui o ácido clorídrico. O HCl, que é uma substância molecular, ela tem esse íon aqui, ó, que é comum àquele que está participando do equilíbrio lá embaixo, lá na minha solução, né? Então, qual que é o efeito do íon comum? É isso aqui, você já aprendeu, né? Ó, quando eu jogo HCl nessa solução, quando eu olho para essa reação, eu estarei aumentando a concentração de Cl-. Qual que é o efeito do íon comum? Quando eu aumento essa concentração, eu desloco para o outro sentido. Nós já deduzimos isso, ó. Dava para ter dado isso lá em deslocamento, lá atrás, né? Mas estou dando agora. Tudo bem? Então, o efeito do íon comum é deslocar. Então, vamos pensar isso fisicamente. Quando eu jogo HCl nessa solução em equilíbrio, o que vai acontecer? Vai haver maior formação do cristal. Vai haver maior formação de cloreto de prata. Por quê? Porque eu estou aumentando a concentração de uma das espécies e eu estou deslocando o equilíbrio no outro sentido. A natureza, para compensar essa situação de aumento de concentração, ela busca o equilíbrio. Como é que ela busca esse equilíbrio? Ela forma maior precipitado. Nós já vimos isso, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas a ideia é essa. Tudo bem, gente? E, meus amores, olha só que legal. Dá para pensar isso em termos de cinética, né? Ó, dá para compreender esse fenômeno em termos de cinética. Ó, vamos pensar no efeito do íon comum. Olha só que legal. Antes de eu aumentar a concentração de Cl-, ou seja, antes de jogar o íon comum, o que eu tinha? Eu tinha uma situação de equilíbrio. Ó, essa velocidade igual a essa, assim, ó. Então, V1 era igual a V2. Ó, V1 era igual a V2. A velocidade de decomposição desse composto iônico era igual à velocidade de junção ali dos íons mais e menos. Assim, ó. Olha lá, era igual. Certo? Quando eu jogo mais partículas aqui, eu povoo mais esse lado, e aí uma reação só acontece num sentido quando eu tenho o choque, né? O choque entre partículas. E quanto maior a concentração, maior o número de choques. Se eu tenho maior concentração e maior número de choques, eu tenho maior velocidade de formação. A velocidade é proporcional à concentração. Isso vocês já devem ter visto em cinética, lá no ensino médio, né? Então, estou retomando isso aqui para você entender o efeito do íon comum, né? Então, como eu estou povoando, estou jogando mais cloretos, o íon cloreto aqui, esse íon cloreto está se chocando mais com o íon prata, porque eu tenho um maior povoamento de íon cloreto. Se ele está se chocando mais com o íon prata, ele está formando mais prata numa velocidade, ele está formando mais cloreto de prata numa velocidade maior. Então, qual que é o efeito do íon comum? Eu aumento a concentração, aumenta essa velocidade, mas essa velocidade continua a mesma, né? Ela, tudo bem? Então, V2 passa a ser maior do que V1 num dado instante, tá? Por isso que desloca para o outro lado. Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo entendeu o efeito do íon comum? Bom, tô chovendo no molhado, vocês já viram isso. Tá, agora vamos pensar um pouquinho no item 6. Item 6. Efeito do íon não comum. Aí é bem parecida a situação, gente. E aí eu não vou ficar detalhando muito, mas assim, vamos pegar uma situação, uma reação qualquer aqui, ó. Cr2O7 menos 2, tá? Vamos pegar esse íon em solução aquosa, tá? Tá aqui, ó, uma reação qualquer, um fenômeno qualquer ocorrendo dentro de um becker. Eu peguei
aqui uma situação real que é possível. Olha lá. Tá aqui uma reação que ocorre dentro de um becker. Certo? Eu não vou ficar descrevendo, o outro ficou mais fácil de fazer, né? Eu não vou ficar descrevendo essa reação ocorrendo aqui dentro desse becker. Mas o fato é que eu posso ter, e isso dá para demonstrar experimentalmente, eu fazia isso até no ensino médio. Eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês. Eu acho que eu tenho um vídeo de uma experiência que mostra esse equilíbrio químico entre o íon cromato e o dicromato, tá? Esse equilíbrio ocorre em meio ácido básico, né? Então, ele precisa de íons H+, aqui, ó, desse lado, para acontecer essa reação nesse sentido. E ele precisa de água para que essa reação ocorra nesse sentido, né? O meio precisa estar aquoso. Muito bem. Esse camarada é laranja, esse camarada é mais amarelado, ok? Então, o que acontece? O que é o tal do efeito do íon não comum, né? Ó, esse equilíbrio químico ele está ocorrendo aqui embaixo, né? Numa solução aquosa. O que é o efeito do íon não comum? Ó, eu vou jogar aqui, deixa eu pegar uma outra canetinha, um íon não comum nesse equilíbrio químico. No caso, eu vou jogar o íon hidroxila. O que é esse íon hidroxila? É o íon não comum. Ó, ele não é comum a nenhum dos lados, nem no lado do reagente, nem no lado do produto. Só que eu sei que a hidroxila, a gente já aprendeu lá no ensino médio, que quando eu tenho a hidroxila que vem de uma base, né, em contato com o H+, que vem de um ácido, né, o H+ reage com a hidroxila, formando uma coisa que você conhece como H2O, né? Aqui, ó, HOH, não, eu formo HOH. H+ junta do OH-, HOH, que você conhece como H2O. Certo? Muito bem. Então, esse íon não comum na minha reação, quando eu jogo ele e eu tenho aqui embaixo um equilíbrio químico entre essas espécies, o que essa hidroxila vai fazer? Ela vai consumir, ela vai reagir com H+. Então, ele vai abaixar essa concentração, né? E aí, o que você já aprendeu, né? Quando esse íon não comum entra e consome um dos reagentes, ele está baixando a concentração, ele vai deslocar para o mesmo sentido, tá? Então, tá aqui o efeito do íon não comum. Ele geralmente, de forma geral, né? Via de regra, ele consome uma das espécies, deslocando para o mesmo lado, certo? Beleza, gente? Todo mundo entendeu o efeito do íon não comum e o efeito do íon comum? Isso vai ser bastante útil depois, mais lá na frente, tá? E é bom vocês se apegarem, né? Terem contato com esse tipo de nome, né? De expressão, tá? Na verdade, vocês já viram isso comigo em deslocamento, só que a gente está só trazendo os termos aqui para você entender, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.